Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Lasno e aqui a gente vai começar a falar de um assunto muito importante que é ecologia. Então, o que é ecologia? Ecologia é um termo que foi construído no século XIX, que quer dizer o estudo da casa, eco, tem origem com o sentido de casa. Aí, quando a gente está falando em casa, na verdade, a gente está falando no meio ambiente. Então, a ecologia é uma área da biologia preocupada não com o que está dentro do corpo de um indivíduo, tá vendo? Mas o que está por trás da sua associação no meio ambiente. Então, a ecologia é uma especialista em trabalhar do organismo até a biosfera, passando pelos conceitos de população, comunidade e ecossistema. Vamos trabalhar um pouco desses conceitos. Primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês é o conceito de população. O que é uma população? Uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Me parece que essa fotografia retrata uma população de hipopótamos. Todos eles são hipopótamos, portanto são da mesma espécie. Então, vivendo aqui juntos e, obviamente, ao mesmo tempo. Esse é um conceito muito básico em ecologia, que é o conceito de população. E vai ser futuramente um divisor da ecologia, porque uma parte da ecologia trata exatamente disso, das populações. Bom, olha que população gigantesca. Tá vendo esse mar vermelho aqui? No final das contas, o mar tá aqui, ó. Né? O que tem aqui, na verdade, está em destaque, são caranguejos vermelhos na Austrália. Olha que coisa impressionante. Todo mundo é da mesma espécie, portanto, quantas populações eu tenho aqui? Uma só. Comunidade é um conceito que envolve mais de uma população vivendo numa mesma área ao mesmo tempo. De novo para a fotografia, o que você observa? Aqui os chamados caranguejos ferradura, né? Aqui, ó, todo esse grupo são os límulos. E aqui em cima vocês estão vendo, né, pelo menos uma espécie de pássaro aqui no horizonte. Ora, como a gente tem mais de uma espécie convivendo junto no mesmo lugar, agora eu tenho um conceito outro, que é o conceito de comunidade. Ecossistema é um conceito um pouco superior aos dois outros, porque na verdade ecossistema consiste na comunidade de um determinado local e mais o meio ambiente físico. A comunidade, por muito tempo, usou-se esse nome para ela, biocenose, como sinônimo, comunidade ou biocenose. E o meio ambiente físico a gente também chama de biótopo. O conceito de ecossistema é um conceito, portanto, que envolve pela primeira vez artigos, vamos colocar assim, não vivos do meio ambiente. Até aqui, comunidade e população diziam respeito até tão somente a organismos vivos. E o conceito de ecossistema engloba o meio ambiente físico, ou seja, a hidrografia, o relevo, enfim, toda a topografia do local onde essas espécies estão vivendo. Por isso que o termo ecossistema é um termo às vezes mais preferido, vamos colocar assim, nos textos jurídicos. Por quê? Porque na lei interessa uma proteção um pouco mais global, envolvendo também, por exemplo, o meio físico. Ecótono é um conceito interessante. É um conceito que significa uma região que é limítrofe, ou seja, se encontra no limite de dois ecossistemas. Então você vê aqui que a gente tem um ecossistema florestal, aqui um ecossistema de campo e aqui você tem uma zona de transição. Essa zona de transição a gente chama de ecótono. Outro conceito muito importante em ecologia, em biologia, consequentemente, é o conceito de habitat. Talvez seja um dos conceitos mais usados no senso comum. Habitat corresponde ao local de ocorrência de uma espécie. Quando eu descrevo uma espécie num determinado local, quando eu dou a ideia de localização da espécie, eu estou transmitindo a ideia de habitat. Esse é um morcego brasileiro, o Desmodus rontudus, e ele é um morcego hematófago, ou seja, um morcego que suga sangue, um chamado popularmente morcego vampiro, e ele vive em cavernas. Caverna é o habitat do Desmodus. Um outro conceito, que é um conceito que a gente aplica em ecologia muito, é o conceito de nicho ecológico. O que vem a ser um nicho ecológico? Corresponde a todo o papel desempenhado pela espécie no ambiente em que ela vive.
Então, por exemplo, você está vendo uma lacraia devorando um ratinho no laboratório aqui da Universidade de Brasília. A foto cedida gentilmente por um colega meu. Ora, o que a lacraia está fazendo aqui? Não é habitar. Ela não está morando assim, ou então não é esse o conceito que está por trás dessa imagem. Ela está devorando o rato, ela está se alimentando. O aspecto alimentar de uma espécie é tipicamente uma parte, não totalmente, mas uma parte do conceito que a gente chama de nicho ecológico. Perceberam? Quando contar sobre a localização da espécie, o conceito é habitat. Se contar sobre o desempenho da espécie, o que ela faz na natureza, as ações nela na natureza, a gente fala em nicho ecológico. Muito bem. Outro conceito fundamental, o conceito de cadeia alimentar. Estrutura trófica dos ecossistemas. A cadeia alimentar, o que vem a ser a cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência de organismos que se alimentam e servem de alimentos para outras espécies. Aqui, por exemplo, vocês estão tendo uma cadeia alimentar que está tipificando aqui uma planta. Depois ela é comida pelo gafanhoto, que é comido por esse pequeno carnívoro, que é comido pela ave. Todos eles, quando morrem, acabam sendo destruídos por bactérias e fungos. Toda essa sequência que se vê aqui delimita um conceito importante, que é o conceito de cadeia alimentar. Coisa importante sobre cadeia alimentar. Duas coisas importantes. Primeira coisa importante. Na cadeia alimentar, é usual a gente transitar de um organismo para o outro por meio de uma seta. Então, prestem atenção, a seta sempre vai na direção de quem come. Portanto, se a seta está saindo do capim e indo para o gafanhoto, significa que o gafanhoto é que come o capim. Ok? Segunda coisa importante. O organismo aqui, que está na base da cadeia, o primeiro organismo da cadeia, ele pertence ao chamado primeiro nível trófico. O gafanhoto, que come a grama, ele está presente no segundo nível trófico. Esse pequeno carnívoro pertence ao terceiro nível trófico e a ave ao quarto nível trófico. O que quer dizer trófico? Trófico quer dizer alimentar. Então existe uma ordenação na cadeia. O primeiro nível trófico, o segundo nível trófico e assim por diante. Na cadeia alimentar, nós temos três grupos de organismos. O primeiro organismo da cadeia alimentar será sempre um organismo chamado de produtor. O produtor, ele não come nada do meio ambiente estritamente. Ele produz o seu próprio alimento. Como ele faz isso? Por dois processos. Um processo fotossintético, que é o mais comum, ou um processo outro chamado de quimiossíntese. Já você vai conhecer a diferença entre os dois. O produtor, no entanto, ele serve de alimento direto ou indiretamente para outras espécies. Essas espécies são chamadas de consumidores. São espécies que são herbívoras, porque comem diretamente o produtor, ou carnívoras, ou até podem ser parasitas. Todos esses organismos, eles se comportam como consumidores. E todos eles, quando morrem, sofrem um fenômeno chamado de decomposição, como já adiantei, por fungos e por bactérias. A produção consiste no processo de fotossíntese ou de quimiossíntese. São processos de produção alimentar. Essa tabela traz, embora em inglês, uma comparação de diversas áreas do planeta, de diversos ecossistemas, mostrando como funciona a questão da produção. Você vê que a produção aqui, ela é grande, por exemplo, nas tropical rainforests, ou seja, nas florestas tropicais, e também é bem poderosa em regiões em terras bem úmidas, wetlands. Tá? Isso é só para dar uma ideia de que a produção, a dita produção primária, a produção que é executada pelo produtor, é muito importante. Em alguns casos, a produção via fotossíntese ela fica prejudicada, como por exemplo, em lugares onde a luz do sol não chega. Em cadeias alimentares abissais, como vocês estão vendo aqui, não tem luz. Aqui acontece um outro mecanismo de produção, que é a quimiossíntese. Olha que legal, isso aqui são vermes no fundo do mar, isso aqui é um pequeno vulcão soltando substâncias químicas aqui no fundo do mar, e até tem um caranguejo albino aqui vivendo nessa região.
Bom, só para vocês terem uma ideia, né? A luz, ela penetra pouco na água, tá vendo? Ó? Então, apenas uma pequena camada dos oceanos recebe luz. A partir de uma certa profundidade, a luz não chega mais. E aí a fotossíntese não pode ser executada. Mas a fotossíntese não é o único meio de produzir o seu próprio alimento. O outro meio é chamado de quimiossíntese. Qual a diferença essencial entre fotossíntese e quimiossíntese? Fotossíntese, você veja bem que açúcar, na forma especialmente de glicose, é produzida usando como energia a energia do sol. Esse é o mecanismo chamado de fotossíntese. Na quimiossíntese, o que acontece é o seguinte: essa mesma glicose é produzida, mas a energia inicial para essa produção não é a energia solar. A energia inicial para essa produção é uma reação química que só bactérias e só certas bactérias dão conta de fazer. Então a bactéria capta certas substâncias exaladas no meio ambiente e conseguem fazer reações químicas que vão liberar essas sim energia. E com essa energia elas conseguem produzir glicose. Para efeito total, a fotossíntese é muito mais importante do que a quimiossíntese. Então, em muitas questões, a gente acaba esquecendo até do papel da quimiossíntese e concentrando no papel da fotossíntese, porque ela é muito mais importante do que a quimiossíntese. Muito bem, o que a gente tem aqui? Uma cadeia alimentar? Não, senhores, nós temos várias cadeias alimentares aqui interligadas. Quando você tem mais de uma cadeia alimentar associada, você tem um novo conceito, que é o conceito de teia alimentar ou rede alimentar. Você veja bem aqui que tem uma cadeia alimentar vindo aqui, outra por esse lado, mas esse animalzinho simpático, ele acaba convergindo nessas duas cadeias. E o interessante, né, numa cadeia alimentar é a seguinte: quando se tem uma teia alimentar, quando se tem uma cadeia alimentar, cada organismo ocupa apenas um nível trófico. Mas isso pode não acontecer exatamente quando se trata de uma teia alimentar. Uma espécie pode ocupar mais de um nível trófico. Como assim? Vamos pegar esse capim aqui. Ó. Ele é produtor. E o gafanhoto está comendo o capim. Lembra da questão da seta. O gafanhoto aqui está se comportando como um consumidor. Gente, como normalmente há vários consumidores na cadeia, a gente costuma ordenar esses consumidores. Portanto, esse gafanhoto, como é o primeiro consumidor da cadeia, ele é chamado de consumidor primário. Assim como esse grilo aqui, ó, consumidor primário também. Bom, quem come consumidor primário, a gente chama de consumidor secundário. Esse carinha aqui, esse animalzinho simpático, ele é um consumidor secundário, assim como o sapo. Agora, presta atenção nesse encaminhamento aqui, ó. Esse bichinho, ele pode ser devorado pelo gavião ou pela cobra. Portanto, tanto o gavião quanto a cobra se comportam como consumidores terciários. No entanto, o gavião pode comer a cobra. E aí, quando o gavião come esse simpático animal, ele se comporta como consumidor terciário. Mas quando ele come a cobra, ele se comporta como consumidor quaternário. Portanto, ele está ocupando dois níveis tróficos. É possível? Sim. É possível uma espécie ocupar mais de um nível trófico. Mas isso só vai acontecer quando eu tiver mais de uma cadeia entrelaçada, ou seja, isso só vai acontecer quando eu tiver o conceito de teia alimentar. Olha aí que bonitinho, né? Um ecossistema, né? Ou seja, muitos seres vivos, meio ambiente, e interações alimentares, e interações tróficas. É assim que a natureza se comporta, em uma certa amplitude de comportamentos, de interações. E é isso que faz parte do estudo da chamada ecologia. Gente, olha o que está acontecendo. Esse animalzinho está tentando se alimentar dessa folha. Na verdade, está conseguindo, já fez já deu uma devorada aqui. Mas olha só, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: tudo que esse animalzinho come, ele cresce? Ele só transfere essa massa para dentro dele e ele vai crescendo? Não, não é assim que funciona. Olha só, esse trabalho foi feito, ele é real. Esse animal, ele perde 50% do que ele come nas fezes. 30% do que ele come, ele gasta na chamada respiração celular, ou seja, no metabolismo básico dele, ou seja, nas reações químicas básicas que ele tem que fazer para ser um organismo vivo. E apenas 17%, ou seja, aproximadamente 1/6 do que ele come, da energia disponível, ele efetivamente usa para crescimento. Ou seja,
À medida que a energia é transferida via alimentação na cadeia alimentar, o que vai acontecendo com essa energia, gente? Ela vai sempre diminuindo. Portanto, o fluxo de energia sempre exige uma perda. E essa perda não é reposta. E como essa perda não é reposta, o nível energético que está representado aqui na ordenada, ó, ele sempre vai diminuindo, até desaparecer. E nessa condição, significa dizer que as cadeias alimentares elas não podem ter muitos níveis tróficos, porque a energia vai decaindo ao longo do fluxo. O fluxo de energia tem esse perfil, né? O fluxo de energia é unidirecional, entanto, ele é decrescente. A energia vai caindo. Viu? Não esqueçam disso, é uma informação importante. A energia vem do Sol, é transferida para os outros níveis, mas ela vai sendo reduzida com o tempo. Pessoal, para terminar essa primeira aula de ecologia, existe um conceito interessante em ecologia que é o de pirâmides. Pirâmides são representações gráficas de cadeias alimentares. Como é que você monta uma pirâmide? É simples. A base da pirâmide sempre será o produtor. Em cima dele você vai botar o bloco do consumidor primário, depois do consumidor secundário e assim por diante. A barra que você vai colocar para cada nível deve ser proporcional ao parâmetro que você está estudando. Como assim parâmetro? Então vamos lá. Essa pirâmide que você está vendo aqui do lado é uma pirâmide de energia. Por que a barra do plâncton está enorme? Porque o plâncton é um produtor aquático. Como ele é um produtor, ele tem muita energia? Sim. E o que acontece com a energia que a gente acabou de ver no slide anterior? Ela vai diminuindo à medida que o nível trófico vai se sucedendo um ao outro. Olha lá o que acontece. Os bloquinhos vão cada vez ficando menores, mostrando de uma outra maneira que a energia cai ao longo do fluxo durante a cadeia alimentar. No entanto, essa representação gráfica da energia não é a única representação gráfica, ou seja, existem outras duas pirâmides ecológicas. Existe uma outra pirâmide chamada de biomassa. O que é biomassa? Biomassa é massa dos organismos vivos. Olha, como a energia é muito abundante, especialmente para o primeiro nível, que é o do nível dos produtores, é esperado que tenha muito vegetal no planeta. E de fato tem. E o consumidor primário seja um pouco menor, e o consumidor secundário um pouco menor, até porque energia e massa são coisas relativamente proporcionais. Como vocês acabaram de ver, como a energia vai diminuindo, isso tem a ver com a massa que vai diminuindo também. E por isso que a pirâmide de biomassa é uma pirâmide igual à pirâmide de energia. Olha só, o plâncton de novo vence. Existe uma pequena exceção a respeito dessa pirâmide de biomassa ser uma pirâmide, por assim dizer, ou seja, com base larga e ápice estreito, que é o caso que acontece nos oceanos quando a gente fala em plâncton, divide o plâncton em fitoplâncton e zooplâncton. O que é fitoplâncton? São algas. E os zooplâncton são pequenos animais que se alimentam dessas algas. Excepcionalmente, o que acontece, vocês estão vendo aqui, é que o plâncton ele tem uma massa menor do zooplâncton que o come. Mas ele não se extingue, né? Porque apesar de estar alimentando uma massa muito maior do que a dele, ele não se extingue porque o fitoplâncton tem uma capacidade de reprodução muito grande. E a pirâmide última é a pirâmide de números, que é considerada a pirâmide mais variável entre todas. É porque a pirâmide é feita contando os organismos, e nem sempre o número de organismos reflete exatamente a biomassa e nem a energia do meio. Então, por exemplo, aqui ele está sugerindo o seguinte: 4 bilhões de algas alimentam 11 herbívoros, que por sua vez alimenta um carnívoro. Então a pirâmide de número ficou dessa forma, tá? Agora, nem sempre fica, tá? É possível encontrar pirâmides de números bem diferentes. Vamos dar uma olhada nessa aqui, ó. Olha como é que funciona essa. Uma árvore serve de alimento para 700 lagartas, que serve de alimento para 20 pássaros. Quando eu montei a pirâmide de número, olha que coisa louca que ela ficou. Muito diferente da anterior que eu mostrei para vocês, que tinha mais ou menos esse aspecto. A pirâmide de número, gente, ela é proporcional ao número de indivíduos envolvidos na cadeia e é a mais variável em termos de forma entre todas. Pessoal, essas foram as pirâmides e eu fui.